Oi pessoal, aqui é Cláudio Santana, mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias e, então por acaso, o tema desse vídeo são as florestas secundárias, o que elas são e por que você deveria se importar com elas. Originalmente esse deveria ser o tema de abertura do canal, esse devia ser o primeiro vídeo do canal, porém veio a premência, a urgência da defesa da floresta do Camboatá, uma esplêndida floresta secundária em estado médio na cidade do Rio de Janeiro, por acaso, e eu optei por gentilmente ceder o lugar para ela na fila, e então finalmente a gente vai falar sobre esse tema, florestas secundárias. Bom, para a gente não enrolar muito, as florestas secundárias elas resultam de alterações naturais ou antropogênicas, ou seja, com origem nas atividades humanas, sobre florestas primitivas. Mas para você falar em floresta secundária, você tem que falar quem são as florestas primitivas e quem disse que o nome é esse. Essa imagem é retirada de uma reportagem do jornal o Globo. É o pessoal, equipe professor Rogério Oliveira. Esse local é a Mata do Pai Ricardo, próxima à Vista Chinesa, no maciço da Tijuca, que é considerado um dos trechos de floresta mais preservados da cidade. Professor Rogério, se eu assistir esse vídeo e eu estiver falando besteira, peço que o senhor me corrija lá nos comentários do vídeo, tá bom? Mas, assim, é considerado uma floresta muito bem conservada dentro da cidade. E a gente está vendo aqui uma das características do que são essas florestas bem conservadas, que são as grandes árvores, né? A equipe está esticando uma trena inteira, não é nem uma fita métrica, uma trena mesmo, e acho que não vai dar conta dessa árvore não. Não faço ideia do que seja ela. E a gente observa uma série de atributos que são próprios dessas florestas climáxicas, as florestas preservadas, estratificação, árvores grandes, uma abundância aqui de indivíduos, provavelmente uma grande diversidade. Os estudos mostram que há grande diversidade, predominância de espécies com maior grau de exigência de ambiente, criação de inúmeros nichos, enfim, são características dessas florestas primitivas. Mas, como eu falei, o nome é esse. E aí vamos imaginar que essa turma está numa discussão ferrenha como é que ela enquadra essa floresta. Se é uma floresta climáxica, uma floresta primária, floresta primitiva, uma floresta prístina. Em diversos trabalhos você vai encontrar nomes diferentes para tentar definir o que é esse tipo de floresta, que seria, assim, falando de uma maneira muito simplificada, muito generalista, a máxima expressão de um determinado ecossistema num determinado local, sendo que esse local vai estar sob a influência de diversas variáveis, clima, topografia, solo, clima incluindo aí principalmente regime pluviométrico. Então, essa questão de floresta clímax vai variar com muitas coisas, mas enfim, seria essa expressão máxima de uma vegetação florestal, e que existem indicadores para isso. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, a gente vai falar muito rapidamente sobre isso aqui nesse vídeo, mas a gente vai ter outras oportunidades de destrinchar isso. O fato é que muitas dessas florestas ditas intocadas, ditas primitivas, ditas climáxicas, já eram exploradas, manejadas, utilizadas por povos anteriores aos povos europeus que aqui chegaram. Quando, na virada ali do século XV para o século XVI, as Américas começam a ser
visitadas, ocupadas por povos europeus, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses. Esses povos encontram, então, povos nativos, é um reencontro de dois grandes grupos humanos separados por milhares de anos, e isso vai ser marcante, vai ser dramático, profundo para os dois povos. E os povos nativos, os indígenas, eles então passam imediatamente da Idade da Pedra para a Idade dos Metais, para a Era dos Metais. Recebem machados de ferro, ampliam suas possibilidades de exploração, passam a trabalhar para o europeu e também para si. Não é o suficiente para dizer que os índios devastaram a Mata Atlântica, como algumas pessoas mal intencionadas dizem, alguns pseudo-historiadores. Mas o fato é que isso alterou dramaticamente a cultura, a rotina e os hábitos indígenas. Mas, enfim, a gente aqui nessa ilustração da época da colonização, essa é uma ilustração feita pelo francês André Thevet, eu não sei falar francês, que participou da criação da colônia da França Antártica, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi uma cidade fundada por franceses, não por portugueses. O português veio aqui depois tomar de volta, já que o português não ligava muito para o Rio de Janeiro, o francês ligava. Principalmente na busca de pau-brasil e outros produtos aqui de extrativismo. Há relatos de navio francês, a nau Pèlerin, partindo com 3.000 peles do que eles chamavam leopardo. Provavelmente eram onças. E imagine você o impacto da remoção de 3.000 predadores de topo de cadeia sobre os ecossistemas de Mata Atlântica aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, você já tem exploração antiga dessas florestas, até antes mesmo da chegada dos machados de ferro entregues aos índios. Então, quando você tem alterações de grande porte, alterações dramáticas, você passa a ter, então, um processo de sucessão secundária sendo retomado. Processo de sucessão secundária a gente não vai falar muito aqui, não é o tema principal, por incrível que pareça, desse vídeo. A sucessão merece um cuidado mais apurado, se falar das teorias. Eu quero falar das florestas secundárias e os processos que dão origem, as razões para que elas servem, mas, enfim, se retoma esse processo de sucessão secundária para se formar uma nova floresta. E outros ciclos econômicos, além dos ciclos de extrativismo, se sucedem. O ciclo da cana, que vai ocupar principalmente as baixadas, vai virtualmente exterminar as florestas de baixada do litoral, cidade do Rio de Janeiro em particular, e com impacto também sobre as encostas. Existem estudos feitos pela turma, mais uma vez pela turma do professor Rogério e seus associados, referentes ao impacto da exploração, da produção de açúcar na cidade do Rio de Janeiro, o impacto sobre o maciço da Pedra Branca, de onde se retirava madeira para diversos fins. A lenha para abastecer caldeiras dia e noite, madeira para se produzir carros de boi, caixas para carregar açúcar, as peças para a construção das moendas, enfim, um impacto ao mesmo tempo seletivo, porém de grande extensão. Um outro ciclo importante foi o ciclo do ouro, que junto com o gado interiorizou a ocupação brasileira, durante os seus primeiros anos limitado ao litoral, mas a busca por metais preciosos levou à interiorização. Então, seguindo os rios para o interior do Brasil, se vai em busca do ouro, depois dos diamantes. Isso tem um impacto principalmente sobre as áreas de floresta ciliar, florestas ripárias. E num terceiro momento, assim, falando de grandes momentos, a gente tem o ciclo, né? O grande momento da Mata Atlântica, o grande ponto de virada, onde a Mata Atlântica
quase recebeu seu golpe de misericórdia, que é o ciclo do café. O ciclo do café, a gente tem aqui uma das poucas imagens com escravizados feitas no Brasil, trabalhando no plantio de café. A gente observa que o plantio é feito morro abaixo, a gente está vendo raízes expostas aqui por conta da erosão. Esse plantio era feito morro abaixo. Não que quem plantasse primeiro o português, depois o próprio brasileiro, após a independência, não soubesse do impacto dos processos erosivos, mas isso aqui facilitava a vigilância sobre a mão de obra. Você precisava de menos feitores para vigiar sua mão de obra. Simples assim. Apenas negócios. A escravidão foi um grande negócio. Além de todo o aspecto humanitário, toda a crueldade, que é uma seara onde eu nem vou entrar, mas a escravidão sustentou o Brasil por quase toda a sua existência. Não tenho medo de exagerar dizendo isso. Gente muito melhor do que eu diz isso. Mas, enfim, o ciclo do café foi o responsável pela virtual extinção das florestas do Vale do Paraíba, das florestas de encosta da cidade do Rio de Janeiro também. Existe um trabalho muito interessante, eu não lembro o autor, em que a pessoa vai pegando anúncios de jornal e ano a ano, no período do Império e início da República, você vai observando que a oferta de terras para a agricultura vai se afastando mais e mais do centro. Então você tem fazendas no Maciço da Tijuca, começa a se oferecer fazendas no Tinguá, fazendas no Vale do Paraíba. As florestas vão se afastando do centro urbano, né? E o ciclo do café, então, é o grande responsável por isso. Vai extinguir as florestas do Maciço da Tijuca, vai ser o grande responsável pelas grandes secas, pela crise de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e pela necessidade de se reflorestar as nascentes do Maciço da Tijuca, da Floresta da Tijuca, a partir de 1860, quando Dom Pedro II manda desapropriar terras, fazendas no maciço e manda Manuel Gomes Archer iniciar o trabalho. Isso aí é uma outra história que dá um vídeo muito bacana. Aqui a gente observa uma pintura de Félix Toné, família Toné, muito famosa. Dessa família saíram escritores, administradores da Floresta da Tijuca. Eu acho até que o escritor também foi administrador da floresta. Enfim, uma pintura muito bonita que, à primeira vista, a gente tem a visão focada nessa linda árvore aqui no centro do terreno, que eu não sei o que é, mas olha o detalhe da bromélia. É uma grande bromélia no tronco da árvore. Uma bromélia desse tamanho provavelmente é uma alcantareia. Talvez eu esteja assim, minha fantasia esteja muito grande, mas a gente faz aqui uma escala com o cidadão aqui na base da árvore, observa o curso d'água, porém, à esquerda, eu acho que a ideia do autor da pintura foi essa, a gente ter esse foco primeiro no centro da pintura para depois reparar aqui nesse quadro desolador de desmatamento, queimadas, não consigo ver se isso aqui é produção de carvão, mas a gente vê aqui pilhas de troncos muito organizados. Essa terra provavelmente está sendo aberta para plantio, plantio de café, quem sabe. E foi o que aconteceu com a Floresta da Tijuca, que levou posteriormente então a toda essa crise de abastecimento, esse impacto ambiental, essa exaustão de nascentes e a necessidade do reflorestamento. Embora quase toda a área da Floresta da Tijuca resulte de regeneração natural. Então, só aqui um destaque para esse momento aqui em comparação com a floresta aparentemente muito bem conservada e a floresta já inexistente. Um outro aspecto da exploração, que era o corte raso,
troncos jogados morro abaixo, esses troncos depois vão ser queimados. Sobre as cinzas vai ser feito o plantio do café. As cinzas vão servir como fertilizante durante os primeiros anos, depois o solo vai se exaurir, o café é uma cultura exigente. Monoculturas geralmente não são uma coisa muito boa para os solos, e após a exaustão, o proprietário vai procurar outras terras e deixar essa terra aqui à míngua, e dependendo do grau de impacto, se existem florestas no entorno, se restaram tocos. Aqui a gente está vendo que vai restar um grande toco, né? Provavelmente uma figueira ou alguma sapotácea, uma árvore da família do abil. Sapotácea é a família do abil. A gente vai ter um grau maior ou menor de recuperação dessa floresta, uma semelhança maior ou menor dela com a floresta anterior, e o processo mais ou menos longo. Mas era assim que se cultivava café na Mata Atlântica. Um outro aspecto assim, que se fala até pouco, mas que existem estudos muito interessantes, recomendo os estudos feitos pelo pessoal da PUC também, referentes à exploração de carvão. À medida que a cidade do Rio de Janeiro vai crescendo, vem vindo a industrialização, vem vindo o progresso, começa a se migrar de lenha para carvão. Mas antes mesmo do carvão, a Pedra Branca já era um local de extração de matérias-primas, de recursos naturais para a cidade do Rio de Janeiro. Madeira, frutos, caça. A última onça pintada do Rio de Janeiro foi morta nessa região, né, da Baixada de Jacarepaguá, descrito por Magalhães Corrêa no seu magnífico livro O Sertão Carioca. E para abastecer essa demanda de carvão da cidade do Rio de Janeiro, eram abertas carvoarias no maciço da Pedra Branca. E essa produção de carvão tinha um impacto, ao mesmo tempo localizado, porque eram clareiras, e ao mesmo tempo atingindo uma extensão muito grande do maciço. E um testemunho dessa exploração de carvão são locais no maciço que são dominados por essa espécie. Guareguidônia, família Meliaceae, a mesma família do cedro, do mogno, ela é parente dessas outras espécies. A carrapeta é uma espécie dispersa em toda a América tropical, e é muito curioso que a gente vê o mesmo padrão de dominância assim, de muitas e grandes árvores dessa espécie em clareiras abertas para a agricultura na América Central, agricultura maia. Enfim, é uma espécie oportunista de clareira, favorecida pela luminosidade, pela alta umidade do solo, e acaba se tornando dominante e um testemunho de exploração humana. Então, um pequeno resumo do que eu falei até agora, né? Que essas florestas derivam de alterações naturais ou antropogênicas, vão ter, né, estrutura, né, seu arranjo espacial, a riqueza de espécies, ou seja, a quantidade de espécies e diversidade, a composição dessas espécies, qual é o time que está jogando, qual é o time que está escalado nessa sucessão, muito distintas dessas florestas primitivas, dessas florestas conservadas. E uma floresta, a sucessão é uma coisa muito... assim, eu acho fascinante, porque você pode ter rumos bastante diferentes na sucessão. Tem estudos na Amazônia que mostram que florestas lotes situados lado a lado, de acordo com o uso do solo, tanto o uso anterior ao corte, quanto a maneira como esse corte, essa exploração foi realizada, se restam tocos, se houve queimado ou não, você vai ter florestas com florestas completamente diferentes, literalmente lado a lado. A gente observa isso também em alguns estudos feitos na Reserva Biológica de Poço das Antas. Então,
qual vai ser a diferença entre o slide anterior, que você viu uma clareira, você viu uma embaúba fechando aquela clareira, então, ou a sucessão num ambiente como esse, em que você teve praticamente o solo todo removido. A gente já está falando aqui de horizontes subsuperficiais do solo, um uso da terra provavelmente como pastagem, solos compactados, a gente vê processos erosivos já avançados, uma sucessão muito, como é que a gente vai dizer, uma sucessão extremamente distorcida, o processo completamente alterado. A gente tem aqui praticamente a predominância de uma espécie, que é o cambará, que é uma espécie favorecida por fogo, uma espécie que rebrota de raiz, inclusive raízes profundas, e mostrando assim que a gente pode ter esses caminhos muito diferentes da sucessão. Um aspecto da distribuição de uso da terra e da cobertura vegetal na cidade do Rio de Janeiro, eu quero destacar para vocês os diferentes tipologias florestais. Essas 3 cores de verde são as florestas, praticamente toda a cobertura florestal da cidade do Rio de Janeiro é secundária. A gente tem esse verde mais escuro, são as florestas em estágio avançado, que incluem também as florestas ditas primárias, nesse contexto que eu expliquei para vocês até agora. Esse verde um pouco menos escuro, que são as florestas em estágio médio de sucessão, e o verde mais claro são as florestas em estágio inicial de sucessão, que vocês vão observar que normalmente estão nessas bordas dos grandes maciços, na interface com essa grande pressão exercida pela metrópole. Essas florestas estão sujeitas a fogo, corte seletivo, remoção, a floresta é literalmente comida pelas beiradas. Poder público, principalmente poder público, tem tomado algumas atitudes para proteger essas florestas através do reflorestamento. Está destacado aqui nesse tom mais rosado uma série de iniciativas públicas de reflorestamento no município do Rio, executadas por diversos órgãos, desde a primeira grande iniciativa, que é o reflorestamento da Floresta da Tijuca, pelo Major Archer, até iniciativas oriundas de diversos órgãos federais, estaduais e municipais. FEMA, Instituto Estadual de Floresta, Fundação Parques e Jardins, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mas, enfim, nosso foco, voltemos ao foco, florestas secundárias. Ok? Vamos. E Serra de Unaíba é uma das pequenas serras da cidade do Rio de Janeiro. As pequenas serras do Rio de Janeiro vão merecer um vídeo mais adiante, elas merecem, são muito importantes, resguardam remanescentes muito significativos, mais do que o carioca pode imaginar, mas isso é o tema de um outro vídeo. Aqui a ideia é mostrar áreas de floresta. Essa foto tem mais de 20 anos, hoje essa área já está sob reflorestamento, mas a ideia é mostrar fragmentos florestais sendo submetidos a uso intensivo do seu entorno. Essa região era uma região de pastagem, submetida a diversos incêndios anuais. A gente vê as bordas aqui com árvores mortas, bordas ressecadas, esses fragmentos restritos principalmente a porções mais côncavas do terreno. E, enfim, são os impactos, né, que as florestas cariocas sofrem e que resultam, né, no desencadeamento desses processos de sucessão secundária. Maciço da Tijuca, visto do Morro dos Macacos, esse grande mosaico de remanescentes em vários estágios de sucessão,
desde florestas mais bem preservadas, nos trechos mais altos e menos acessíveis, até florestas na interface direta com a cidade, com as favelas, áreas de reflorestamento. A Serra de Santa Eugênia, que também fica situada na zona oeste do Rio de Janeiro, um outro olhar, né, sobre essas florestas, essas pequenas serras. E assim, a gente comparando essas florestas secundárias com as florestas ditas primitivas, a gente vai reparar o seguinte: as florestas secundárias vão ter sempre árvores mais finas e mais baixas que florestas primitivas, embora possam existir árvores remanescentes. Muitas vezes você vai encontrar uma grande árvore, muitas vezes uma exótica qualquer, uma jaqueira, uma mangueira, ou ainda figueiras que eram mantidas no terreno pelos agricultores, pelos escravizados. Existiam razões religiosas, eram árvores sagradas. Ou o caso dos pés de pau-d'alho, por exemplo, que eram mantidos pelos fazendeiros para servir como sombra em pastagens ou para espantar, afugentar insetos. O pau-d'alho tem essa propriedade. Mas, no geral, essas florestas secundárias têm árvores mais finas e mais baixas, com eventuais grandes árvores remanescentes. A maior parte das espécies dessas florestas tem um crescimento melhor a pleno sol, todo o seu desenvolvimento a pleno sol, crescimento rápido, vida curta, dispersão normalmente feita pelo vento ou por pequenas aves, morcegos. Muitas dessas espécies, muitas árvores dessas nascem de sementes que ficam adormecidas no solo, chamado banco de sementes, ou da rebrota de troncos, o que vai resultar, no caso da rebrota de troncos, em muitas árvores bifurcadas. Existe um processo que vai se desencadeando à medida que a floresta amadurece, que é a abertura de clareiras, que é considerado o grande processo responsável pela manutenção da alta diversidade nas florestas tropicais. Nas florestas secundárias, as clareiras ou são ausentes, ou são muito raras, ou são clareiras pequenas. Essas florestas normalmente têm pouca ou nenhuma serrapilheira, que é aquele piso florestal de folhas mortas. Quando existe serrapilheira, ela não é uma serrapilheira muito decomposta. Essas florestas secundárias, elas não costumam ter estratos, ou seja, andares visíveis na mata, ou então estão iniciando a sua diferenciação. Geralmente você não tem epífitas ou lianas. Epífitas são as plantas que se fixam aos troncos, bromélias, orquídeas e outros grupos, né? Algumas aráceas. Não são parasitas, elas apenas utilizam o tronco como suporte para explorar outros nichos e buscar luz e outros recursos na floresta. É uma estratégia extremamente inteligente da natureza, uma estratégia evolutiva muito bacana. E as lianas, que são os cipós lenhosos, até existem cipós nas florestas secundárias e trepadeiras, mas normalmente são de pequena dimensão, costumam ser espinhosas e plantas heliófitas, plantas favorecidas pela luz direta. Nas florestas mais maduras, essas lianas, esses cipós, tendem a ser lenhosos de grandes dimensões e se desenvolvem até a meia sombra ou na sombra. E no caso, vou falar da Mata Atlântica, mas em qualquer lugar, as florestas secundárias têm o predomínio de algumas famílias. Fabácea, a família das leguminosas, Melastomatácea, família das quaresmeiras, Solanácea, que é a família da batata, mas também da jurubeba, Verbenácea, que é uma família que agora não me vem à mente nenhuma espécie, eu até ensaiei, mas não lembro agora. Enfim, existe um grupo de famílias que vai predominar nessas florestas, como outras famílias e outros grupos nos indicam florestas mais avançadas. E aqui um pequeno esquema, esse desenho é da minha autoria, é quase arte naif, né? E tenta mostrar
essa sucessão ao longo do tempo num só plano. E aí a gente tem no início uma vegetação de porte baixo, com famílias adaptadas à insolação direta, Solanácea, Asterácea, que é a família do açapeixe, por exemplo, antiga composite, Poácea, que é a família dos capins. Essas plantas vão criando um certo sombreamento. Eu estou falando de uma maneira muito simplificada, tá, pessoal? Porque, como eu falei, a associação pode ter diversos rumos. Mas, assim, de uma maneira geral, generalizando muito e simplificando muito, vai começar com essas famílias de porte mais baixo que vão sombreando o terreno, vindo depois árvores da família das quaresmeiras, entrando as leguminosas, canafístula, o angico branco já em fase mais à frente, floresta com 25, 30 anos, vem o guapuruvu, que é uma árvore majestosa, uma árvore fascinante. À medida que a floresta vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai ganhando novas espécies, vai criando novos nichos, você começa a ter, então, as epífitas, vão sendo criados andares nessa floresta, vão entrando as espécies de subbosque, a regeneração, uma série de espécies extremamente importantes nesse subbosque. Estão citadas algumas espécies aqui ao longo do tempo, vão ingressando na floresta ao longo do tempo, e aqui só reforçando, estágios mais iniciais estão à esquerda, os estágios mais tardios estão à direita. As árvores emergentes, as palmeiras começam a surgir, como o palmito, palmeira indaiá, a palmeira muito associada a encostas, solos mais rasos de encosta. Aqui está no plano só para facilitar a visualização de vocês. Como eu falei para vocês, é uma grande generalização. E aí um dos grandes processos aí do início da sucessão, que é a chuva de sementes. Sementes trazidas por pássaros, trazidas por morcegos, ou caídas de florestas próximas, trazidas pelo vento. Essa é uma semente de tamanqueira, ou papagaio, uma das principais espécies pioneiras da nossa sucessão aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como eu falei, vão vindo outras espécies, aqui solanáceas, arrebenta-cavalo, a gente vê que já começa a se criar um provável outro microclima. Aqui era originalmente uma área de pastagem. Se isso aqui não for mexido, não for alterado, é provável que outras espécies, como a gente já está vendo se estabelecer aqui em outros trechos, venham se estabelecer, arbustos e árvores de pequeno porte, e criando cada vez mais e mais condições para a floresta avançar. E aí a gente vê, né, isso aqui é Serra de Inhoaíba, Pixirica vermelha, Miconia prasina, uma das principais espécies que a gente encontra nos estágios iniciais de sucessão aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma espécie bastante importante na sucessão aqui na nossa cidade. É uma melastomatácea extremamente atrativa para aves, então essa retroalimentação. Chegam espécies, atraem fauna, essa fauna vai trazendo novas espécies, e outros grupos vegetais e animais vão se chegando e se apropriando desses nichos que vão sendo criados. E aqui a gente tem uma imagem magnífica, essa imagem é feita em Juiz de Fora, mostrando então esse escalonamento da sucessão. Uma área de agricultura abandonada, onde a gente consegue ver asteráceas como açapeixe, outros arbustos que eu não consigo identificar no momento. E uma floresta mais pujante aqui atrás, a gente vê as melastomatáceas, as quaresmeiras, em plena floração. Mais atrás, uma floresta um pouco mais evoluída, um estágio sucessional posterior, dominada por lauráceas, né? Canela amarela, que é uma das primeiras canelas, primeiras espécies dessa família laurácea, que é uma espécie muito importante em estágios mais maduros da sucessão secundária.
Outro aspecto assim, de como se dá essa sucessão, uma área mais úmida, chegando aqui espécies como a trema micranta, né, o chamado pau-pólvora, o apuruvu já nascendo no meio dessa confusão aqui. Isso é uma área urbana, Morro dos Macacos, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Uma solanácea aqui em primeiro plano. Serra de Santa Eugênia, Zona Oeste. Aqui a gente consegue ver um aspecto de floresta secundária. Isso aqui provavelmente são angicos ou monjoleiros, que são leguminosas muito comuns nesses estágios, florestas com 10, 15, 20 anos de idade nessa região. Nessa transição, a Zona Oeste do Rio de Janeiro está numa transição das áreas mais chuvosas do litoral para as áreas mais secas do interior. E os angicos, então, são espécies meio que indicadoras dessa transição. Não que eles não sejam importantes nas florestas mais úmidas, eles são importantes, mas assim, o predomínio, o destaque dessa espécie vai te servir meio como balizador dessa tua mudança de situação geográfica. Essa mesma floresta aborda, e a gente vai observar aqui, isso aqui são leiteiras, pesqueira, provavelmente pesqueira fucsifolia, uma espécie família Apocynaceae, dispersão feita por pássaros. Normalmente ela é uma espécie comum em bordas ou grandes clareiras, comum em florestas secundárias, em estágios iniciais da sucessão, ou nas bordas que vão expandindo essas florestas. E esse pontinho vermelho aqui, que a gente quase não nota, você não notaria se eu não te mostrasse, uma foto. Essa foto é minha, mas numa foto que não é minha, a gente vai ver o fruto dessa espécie. Eu acho que o quadro que está comigo está tapando isso miseravelmente, mas é um sanhaço coqueiro, olha a cabecinha dele aqui, forrageando, se alimentando das sementes dos frutos dessa leiteira. Então, é uma espécie capaz de atrair fauna, e essa fauna que vai dispersar sementes e criar novos núcleos de regeneração nessa matriz de gramíneas do entorno dessas florestas. Uma coisa que eu falei, essa foto foi tirada em Bom Jesus de Itabapoana, até uma outra formação florestal, mas só para destacar para vocês, uma árvore antiga, provavelmente era um indivíduo de grande porte, cortado e com múltiplas rebrotas, que é um elemento também marcante, um elemento também característico de florestas secundárias, que são essas árvores bifurcadas ou com múltiplas brotações. Aquele aspecto que eu falei para vocês, aquela característica das árvores finas, a gente vê que é até uma floresta bem fechada. Isso é a colônia Juliano Moreira, Jacarepaguá, maciço da Pedra Branca, cidade do Rio de Janeiro. E a gente observa várias árvores de pequeno diâmetro, com um subbosque até bem razoável, serrapilheira até bem razoável, mas árvores finas. E essas florestas secundárias, mesmo quando a gente faz essa comparação, eu optei por não encher essa apresentação com números. Eu poderia colocar números de comparação de área basal entre florestas estágio inicial, florestas estágio avançado. Eu posso dizer para vocês que uma floresta dessas em estágio inicial, ela tem área basal 5, 10, 18 metros quadrados por hectare. Florestas em estágio avançado de regeneração, você vai encontrar área basal de 90 metros quadrados por hectare. Mas eu antes teria que ter explicado para vocês o que é área basal, e isso é um assunto para outro dia.
A área basal tem a ver com a grossura das árvores. Florestas com grandes árvores tendem a ter mais área basal. É você fazer a medição do diâmetro de uma árvore e somar todos esses diâmetros. Esse diâmetro vai, através de cálculos matemáticos, vai te dar um número. Esse número indica se você tem mais árvores grossas ou se você tem até mais árvores num determinado local. Mas, enfim, ele é um indicativo de biomassa. Geralmente, florestas secundárias têm menos biomassa que florestas avançadas. Porém, a gente tem que lembrar que a maior parte das florestas remanescentes são florestas secundárias. Mesmo assim, essas florestas são locais de guarda, são guardiãs de biodiversidade nessa escala de paisagem. Lembrem que eu falei que uma floresta secundária não é igual a outra. A sucessão assume diversos rumos diferentes. E essas florestas expressam isso, e quando você as considera individualmente, elas não são grande coisa. Quando você as considera na escala de paisagem, elas são muita coisa. Inclusive, você precisa ter essas florestas para que espécies de estágios mais avançados possam se estabelecer. Espécies que talvez não consigam se estabelecer num capinzal, vão conseguir se estabelecer numa floresta já existente. Essas florestas são abrigo de fauna, pássaros, mamíferos, anfíbios. Como vocês viram no vídeo anterior, a floresta do Camboatá ela é abrigo de jacarés, por exemplo, nos seus alagados. É abrigo de peixes de nuvens. A gente não costuma pensar em peixe quando fala em floresta. E a floresta do Camboatá, que é uma floresta secundária, possui peixes de nuvens, que são peixes exclusivos e ameaçadíssimos de desaparecer da face da Terra. São estoques de biomassa e carbono. Essas árvores guardam carbono, que no caso da remoção dessas florestas é devolvido à atmosfera, piorando a situação das mudanças climáticas. Você encontra, sim, espécies de interesse econômico nessas florestas, a gente vai ver daqui a pouco. Essas florestas protegem o solo em encostas e margens de rios, protegem nascentes, garantem a infiltração de águas superficiais, a recarga de aquíferos, reduzem a temperatura em escala local, são áreas de lazer e contemplação e muitas vezes são locais do sagrado. Muitas dessas áreas de floresta secundária são apropriadas pela população, são locais de oração, são locais onde as pessoas cultuam os seus ancestrais através de grandes árvores, né? Lembrando que as figueiras, para as religiões de matriz africana, são árvores sagradas e que costumam ser árvores eram árvores que costumavam ser deixadas, sobreviviam ao desmatamento, né, no período colonial. Então, assim, você não tem só árvores, você tem uma coisa muito mais complexa numa floresta, ainda que seja uma floresta secundária. Como eu falei, um exemplo de espécie de interesse econômico em florestas secundárias, o pau-jacaré, Pictadenia gonoacantha, talvez seja a melhor espécie brasileira para lenha e carvão, pelo menos na Mata Atlântica é a melhor espécie. Alto poder calorífico, uma espécie que pode ser plantada a pleno sol, pode ser manejada através da sua rebrota, né, chamada manejo por talhadia, pode ser plantada em povoamentos puros. É uma espécie com potencial de exploração econômica, potencial absurdo, potencial fantástico e pouco explorado. E assim, ela é só um dos exemplos de espécies com pleno aproveitamento nessas florestas. Aquela função que eu citei sobre a floresta servindo como anteparo, como proteção. Aqui é o Parque Estadual da Chacrinha, uma área extremamente íngreme na zona sul do Rio de Janeiro. Grandes blocos de rocha e que são, de certa forma, ancorados, escorados, protegidos por árvores dessa floresta.
A proteção de nascentes e zonas de recarga. Aqui a gente vê algumas áreas, Guaratiba, Realengo, onde a gente consegue ver afloramento de água. Isso é uma nascente, ali na Serra do Engenho Velho. Essa é uma pequena nascente em Barra de Guaratiba. E mesmo essas florestas menos estruturadas são capazes de garantir essa infiltração de água, essa proteção desses recursos hídricos superficiais. A Serra de Inhoaíba, na sua vertente sul, é uma das grandes zonas de recarga do aquífero Guaratiba, um aquífero pouco falado e extremamente importante para a população da zona oeste do Rio de Janeiro, especialmente bairros de Campo Grande e Guaratiba. É uma água em quantidade, qualidade, tem sido um dos grandes conflitos ambientais e pouquíssimo citado na cidade do Rio de Janeiro. E uma das grandes zonas de recarga do aquífero Guaratiba é, então, essa vertente sul da Serra de Inhoaíba e Serra do Cantagalo, recobertas por florestas em estágios variados de sucessão. Voltando à floresta do Camboatá, a gente não pode deixar de falar da floresta do Camboatá. É outro exemplo de floresta, uma floresta de terras baixas. Ela é capaz de armazenar milhões de metros cúbicos de água em períodos de chuva forte e colocar essa água de volta no sistema de forma escalonada, evitando os picos de cheias, as enchentes, as tragédias, as mortes, as perdas materiais. E ela não é uma floresta original, ela não é uma floresta prístina, ela é uma floresta secundária em estágio médio avançado de regeneração, com grandes árvores remanescentes, sim, com uma grande área, com processos ecológicos em pleno funcionamento. Como eu falei, uma floresta não são só árvores. Você fala, a floresta do Camboatá vai ser objeto de uma reposição florestal, vai ser feita uma medida compensatória. Uma medida compensatória nunca vai recompor a capacidade da floresta do Camboatá de armazenar milhões e milhões de metros cúbicos de água. Então, assim, e é uma floresta secundária. E para a gente lembrar, né, que a própria floresta da Tijuca, tão pujante, tão bonita, com árvores imensas, mesmo com 160 anos, desde o início oficial, com a desapropriação de terras, a nomeação do Major Archer por Dom Pedro II para conduzir os trabalhos de recomposição da floresta, ela ainda é considerada uma floresta secundária, ainda é uma floresta sucessional, ainda é uma formação sucessional. Trechos em estágio avançado, sim. Alguns trechos, inclusive, que não são florestas secundárias, como eu mostrei lá no início do vídeo, que são provavelmente florestas realmente florestas remanescentes, florestas primárias, mas grande parte da floresta da Tijuca, com toda a sua pujança, é uma floresta secundária. Talvez a floresta secundária mais famosa da cidade do Rio de Janeiro. E mostrando, né, que, assim, só para a gente finalizar, é uma das grandes lembranças que um visitante leva do Rio de Janeiro. É a Floresta da Tijuca. Muitos vêm fazer caminhadas, fazer trilhas na Floresta da Tijuca, e mostrando que, mais uma vez, eu repeti isso várias vezes, eu repito quantas vezes for necessário, nunca serão apenas árvores. Uma floresta é muito mais do que árvores. E é isso. Nosso vídeo foi esse. Eu peço que vocês façam a inscrição no canal. Minha pretensão é colocar os vídeos sempre às quartas-feiras. E agradeço aí a todo mundo que teve a paciência de assistir essa longa apresentação. Divulguem, passem aí se vocês gostaram. E, repetindo, façam a inscrição no canal. Muito obrigado.